Sabe, existe um direito que é meio que a base para todos os outros, o direito de saber a verdade. E hoje a gente vai mergulhar numa data que celebra exatamente isso. É um dia que nos lembra o quão importante é a justiça, a memória e, claro, a dignidade humana. Bora entender o que está por trás do direito à verdade? Então, por que o mundo para no dia 24 de março? A gente já deve ter cruzado com essa data por aí e pensado, o que ela significa, afinal? E olha, não é um feriado qualquer, viu? É um dia que carrega um peso histórico enorme e, ao mesmo tempo, uma esperança de um futuro mais justo. Então, qual é a história por trás desse dia? Bom, a história dessa data como um marco internacional, né? Ela começa oficialmente lá em 2010. Foi nesse ano que as Nações Unidas criaram o Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre as violações graves dos direitos humanos e pela dignidade das vítimas. Ufa, o nome é bem longo, eu sei, mas o propósito por trás dele é incrivelmente claro e, nossa, muito poderoso. E os objetivos, os pilares dessa data são super claros. Não é só sobre lembrar do passado, sabe? É um dia para a gente honrar as vítimas, para promover de verdade o direito à verdade e à justiça, e também para prestar uma homenagem a quem lutou e arriscou tudo para proteger os direitos humanos. E o mais importante, tudo isso foi inspirado por uma figura central, que a gente já vai conhecer. E essa figura é ninguém menos que o arcebispo Oscar Romero. Para a gente entender o 24 de março, a gente precisa entender quem foi esse homem. Lá em El Salvador, ele ficou conhecido como a voz dos que não tinham voz. Um defensor, assim, incansável das populações mais vulneráveis, de quem mais sofria. A filosofia dele pode ser resumida numa frase que é, muito poderosa. Uma pessoa deve estar disposta a morrer por seus valores, mas nunca deve matar por eles. Pensa só, numa época de violência extrema, essa era a mensagem dele. A dignidade humana e a vida em primeiro lugar, acima de tudo. É uma prova de coragem e de princípios, assim, inabaláveis. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como tudo aconteceu, a escalada dos fatos. O Romero não era um crítico que ficava quieto, não. A voz dele era ativa, era potente. As denúncias que ele fazia colocaram ele em rota de colisão direta com os poderosos da época. E aí, em 24 de março de 1980, assassinaram ele. Tentaram silenciá-lo. Só que a morte dele virou um símbolo tão forte que décadas depois a ONU criou este Dia Internacional em sua homenagem. Então, a morte do Romero acabou dando um rosto para uma luta muito maior, a luta pelo direito à verdade. Mas o que esse termo significa na prática? O que é isso de fato? Pois é, aqui está o ponto central. A verdade não é uma opção, é um direito. O direito de saber nos mínimos detalhes o que aconteceu, como aconteceu e quem participou de tudo aquilo. Não é sobre aceitar versões pela metade, sabe? É sobre lutar pela verdade completa, absoluta. E esse direito tem um rosto, tem uma história. Ele é fundamental para as famílias que procuram parentes desaparecidos, para os sobreviventes de tortura que buscam justiça. Mas olha, ele vai muito além do individual. A sociedade como um todo precisa da verdade. Por quê? Porque é a verdade que serve de pilar para garantir que a história não se repita. E tudo isso nos traz direto para os dias de hoje. Porque, vamos combinar, essa luta não ficou no passado. A busca pela verdade hoje talvez seja mais relevante do que nunca. Então vamos dar uma olhada em como está o panorama global agora, em 2025. E, infelizmente, o cenário é preocupante. O relatório mais recente do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, o ACNUDH, ele soa um alarme bem claro. A situação global dos direitos humanos, no geral, está se deteriorando. Olha só o que o relatório aponta. Primeiro, um aumento da pena de morte e também da vigilância em escala global. Depois, ele documenta violações gravíssimas em zonas de conflito, como Gaza, Sudão e Ucrânia. O relatório também ressalta a importância do que a gente chama de justiça de transição, que é basicamente como uma sociedade lida com o legado de violações do passado. Como um exemplo, é a discussão sobre a impunidade ligada à ditadura militar aqui no Brasil. E, claro, tem um foco contínuo em trazer à tona as verdades sobre a escravidão e o colonialismo. Mas, olha só, no meio de tantos desafios, a gente vê o impacto real desse trabalho. Esse número aí, mais de 3 mil. Sabe o que ele significa? O simples ato de monitorar, documentar e expor a verdade ajudou a libertar mais de 3 mil pessoas que estavam presas de forma arbitrária. Cada número desses é uma vida. É a prova de que a verdade de fato liberta. Ok, diante de tudo isso a gente chega na pergunta fundamental, né? Afinal, por que a verdade importa tanto? Qual é o impacto real na sociedade, seja quando a gente busca a verdade ou quando a gente a ignora? Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Basicamente, são dois caminhos. De um lado,
uma sociedade que busca a verdade. O que ela ganha? Memória, justiça, reparação e dignidade. Do outro lado, uma sociedade que vive sem a verdade. O resultado? Impunidade, silêncio, a repetição dos mesmos erros e o esquecimento. A escolha entre esses dois caminhos, no fim, é o que define o futuro de uma nação. No final das contas, a conclusão é uma só. Ter acesso à informação sobre crimes contra a humanidade não é um luxo. Não é um mero detalhe histórico. É um direito humano fundamental. É a base, o alicerce, onde a gente constrói a justiça e restaura a dignidade tanto das vítimas quanto da sociedade como um todo. E isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar daqui. Olhando para a nossa própria sociedade, para a nossa história e para o nosso presente, será que a verdade está sendo plenamente revelada? As vozes que precisam ser ouvidas estão sendo? É uma pergunta que eu acho a gente precisa se fazer sempre.